Ação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsar os espíritos maus e para curar todo tipo de doença e enfermidade. Então, estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Filipe e Bartolomeu, Tomé, Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Irmãos e irmãs, para nós entendermos como que nós devemos estar felizes com a palavra do Senhor hoje, vamos recordar rapidamente uma passagem do Antigo Testamento, para a gente entender hoje e a gente poder celebrar a vitória mais uma vez do Senhor. Quando Jacó teve duas esposas, filho de Isaac, neto de Abraão. Olha aí que bacana, Antigo Testamento. Jacó recebeu aquela bênção do pai Isaac e foi trabalhar numa lavoura, tipo uma fazenda do seu tio, irmão da sua mãe. E ali ele se apaixonou por uma mulher, filha, a prima distante dele. E ali ele trabalhou durante 7 anos para ter em casamento aquela moça. Só que ela era mais nova e, por tradição, para quem quisesse casar, tinha que casar primeiro a mais velha e depois, se quisesse, casaria com a mais nova depois. Ele se apaixonou pela mais nova, trabalhou 7 anos pensando que o tio ia dar em casamento a mais nova e falou: olha, sinto muito, mas pela tradição, meu filho, você não pode casar com a mais nova, tem que casar com a mais velha se você quiser. Bom, ele acabou aceitando casar com a mais velha, uma condição do tio: se quisesse a mais nova, trabalharia mais 7 anos. Casou com as duas. Das duas mulheres vieram os 12 filhos dele, de Jacó, filhos biológicos, né? bisnetos de Abraão. Dali nasceram as 12 tribos que constituiu o povo de Israel. Até aí, nenhuma ciência. Mas vamos lembrar, da mesma maneira
que esses 12 filhos de Jacó, e entre eles tinha José do Egito, vocês lembram o que eles fizeram, os irmãos? Tinha ciúmes do irmão chamado José, porque ele tinha um dom revelador de sonhos. Era uma pessoa especial, que faz uma analogia a Jesus, o nosso Senhor. E os irmãos, os 11, tinham muitos ciúmes dele, e prepararam aquela derradeira armadilha, ok? Vendendo para uma pessoa que estava indo para o Egito, vendeu aquele rapaz, o irmão, e aí simulou uma morte com as roupas do irmão, como se ele tivesse sido assassinado por um animal. Os 11 irmãos fizeram isso, por inveja ao irmão especial, e levaram para o pai Jacó, dizendo: olha papai, nós fomos fazer uma caça e o teu filho amado morreu. Jacó chorou muito, foi uma perda forte demais para Jacó. Muito bem, ali estão os 11 irmãos, e José do Egito, vocês sabem o que aconteceu, foi parar no Egito, foi preso. Depois o faraó precisava revelar um sonho, descobriram que aquele rapaz que estava na cadeia, chamado jovem José, ele revelava sonhos. Pois bem, revelou o sonho do faraó, e aí ele foi constituído príncipe do Egito, praticamente do lado do faraó. Depois José perdoou os irmãos devido a uma escassez de alimento na terra. Os irmãos tiveram que ir até lá, porque o Egito fez celeiros para poder vender para toda a terra, no período das vacas magras, que o próprio José revelou. Perdoou. Veja que os irmãos de José, todos tinham fraqueza, tinham ciúmes, eram pessoas que vendiam, enganavam, mas foram escolhidos por Deus para formar as 12 tribos que formou o povo de Israel. Interessante, Deus escolhe fracos, escolheu 12 homens para construir um povo escolhido para Ele. Agora veja Jesus, agora sendo Deus, Ele vem na plenitude do tempo. Lembrando que plenitude do tempo é o tempo principal, como era naquele momento que Jesus senta no poço de Jacó, quando aquela mulher vem retirar água, era por volta do meio-dia é a plenitude das horas. Então Jesus começa a manifestar como água viva. Então na plenitude dos tempos, Jesus volta e começa a interpretar e fazer um novo acontecer. Esse novo, nós somos filhos desse novo. O que é? Jesus, Ele escolhe 12 apóstolos, agora não mais biologicamente filhos ou irmãos, mas homens um diferentes do outro, um mais velho, um mais rabugentão, durão, Pedro, outro fraco, capaz de trair, Judas, outro cobrador de impostos. Veja, olha quem Jesus vai escolhendo, para mostrar que a nossa caminhada também, nós somos humanos, e Deus sabe a nossa natureza decaída por causa do pecado. Claro que nós temos fraqueza, claro que nós caímos, e esses apóstolos escolhidos também, vocês sabem muito bem, a gente às vezes ao ouvir fala: meu Deus, eles caminharam com Jesus, e mesmo assim eles traíram Jesus, deixaram Jesus sozinho. Todos foram embora com medo. Um ainda chegou a traí-lo literalmente, o outro negou ele 3 vezes. Mas depois do manto jogado, né? Como falamos ontem numa homilia, depois de Pentecostes, esses 12 foram transformados. Na sua pequenez e fraqueza se tornaram homens ímpetos, homens que doaram a vida, homens que não tinham medo de morrer pela causa do seu Senhor. As 12 colunas da igreja, como diz em Apocalipse, João escreve:
numa revelação do céu, ele viu ali 12 grandes pórticos com os nomes das 12 tribos de Israel, que são os 12 nomes dos filhos de Jacó. E depois viram 12 colunas lá no céu, e cada coluna tinha o nome de cada apóstolo que Cristo chamou. E aqui na nossa Santíssima Trindade a gente tem o nome dos 12 aqui também, ó, que Jesus escolheu. Agora veja, esses homens se tornaram grandes quando receberam o Pentecostes. E nós somos filhos dos apóstolos. Gente, nós somos filhos desta igreja que por causa dos apóstolos se espalhou no mundo inteiro. Eu estava até pensando ontem, né? Deus, quando me fez nascer nesta terra chamada Terra de Santa Cruz, no hemisfério sul, América Latina, é apenas um disfarce como um anjo que vai para todos os cantos da terra. Eu estou no Brasil. Sim, nasci nesta terra, então por uma cultura da terra eu sou brasileiro, com muito orgulho. Mas na verdade, por essência, eu sou filho dos 12 apóstolos que foram escolhidos por Jesus Cristo para levar a cura e a libertação para o mundo, para os oprimidos, para os abatidos. A minha verdadeira identidade, que eu tenho muito orgulho, sou o mensageiro do Senhor. Estou aqui por enquanto, e passei aqui, vesti uma roupa de brasileiro durante um tempo, mas na verdade sou filho dos apóstolos, que levaram a verdade para a humanidade toda. Esse é o carimbo que está dentro do meu coração e do teu também, que fomos batizados na Trindade Santa. Agora, irmãos, o Senhor, Ele olha para o povo e vê um povo abatido. E nós, desde que eu senti o chamado de Deus na minha vida para ser um sacerdote, eu já via isso, um povo abatido, um desconcerto no meio da sociedade, no meio dos matrimônios, no meio da maneira de criar alguns filhos. Eu percebi o desconcerto em traumas acontecidos em surras de um filho, numa desqualificação que o pai e a mãe fez a algum menino, criou um trauma, criou uma rejeição, e ali eu vi o abatimento de muitos, e eu também me senti vitimado, de uma maneira até incorreta da minha parte, porque eu fiz uma má interpretação, porque eu achava que eu não era querido pelo meu pai biológico. Sofri muito, passei a minha parte da minha infância, minha adolescência e parte da minha juventude acreditando que eu não era querido pelo meu pai, até porque eu era diferente dos meus irmãos. Em que sentido? No sentido de ser muito tímido, de ser mais pacatão, de viver mais solitário, ok? Cheguei a ter uma insegurança de muitas coisas, não sabia me relacionar com as pessoas. Então meu pai tinha muito medo que eu, ao enfrentar a sociedade, eu fosse engolido por causa desse jeito meu. Então meu pai era muito duro comigo. Era a pedagogia que ele sabia. Ele não tinha o conhecimento pedagógico da fé, então ele usava a pedagogia de falar duro, olhares fortes, de às vezes levantar a mão, e às vezes usava palavras que machucavam a mim, sem ele querer, é claro. Então, irmãos, eu também experimentei, antes de o Senhor me fazer sacerdote, o que é sentir rejeitado. Então eu entendo bem a palavra rejeição. Até por isso o Senhor, Ele, ao confiar o meu chamamento sacerdotal, Ele, por incrível, Ele foi me colocando como um dos discípulos também, escolhido no meio de uma família. Ele pegou o mais difícil. Senhor, por que o Senhor não escolheu o meu irmão mais velho, mais esperto do que eu? Por que o Senhor escolheu o meu irmão mais novo do que eu um pouco, mais esperto do que eu? Por que o Senhor não escolheu outros colegas, doutor, a mim? Mas se o povo de Israel
foi erigido no meio de homens que foram traidores, fracos, medrosos. Se Jesus escolheu 12 homens fracos, medrosos, traidores, aí eu comecei a entender por que Deus chamou a mim, e comece a se colocar também no mesmo lugar que eu. E a palavra depois ela vai dizer: o Senhor escolhe pelo olhar humano, não pelo olhar dele, no olhar dele não, mas ao olhar da cultura, da sociedade, daqueles que são chamados elevados na inteligência, menores. Pois é, o Senhor, para confundir os grandes do mundo aqui, escolhe Marcos Roberto Pires, que vivia tendo psicólogas para conversar com a minha mãe, que tive tempo longo de gagueira, com medo de falar. Meu coração ficava disparando quando eu tinha que enfrentar qualquer pessoa. Então, irmãos, o Senhor escolhe como Jesus escolheu, e você pode até falar: mas meu Deus, por que foi escolher logo esse? Tem tanta gente melhor. E tem mesmo, gente. Mas ao mesmo tempo o Senhor está mostrando quem Ele é. Ele é o Deus do impossível. Ele é a forma. Ele põe na forma todo mundo. Por que Ele ressuscitou um homem morto, Lázaro? Por que Ele ressuscitou o filho daquela mulher viúva? Por que Ele faz o vinho, a água se transformar em vinho? Por que Jesus, Ele fez o que Ele fez? Multiplicou pães, para mostrar um Deus que tem compaixão do povo. E para o povo aceitar Deus precisa vir meio que disfarçadinho como eles. Aí você começa a entender: mas por que Jesus se fez como nós, humano? Porque o Senhor quis passar disfarçadinho, para dizer: olha, eu também sou igual a você, aliás, até piorzinho do que você, mas eu vou mostrar como é que Deus está caminhando com a gente, sim. E aí, surpreendentemente, o Senhor escolhe a mim, Marcos, escolhe os 12, cada um mais tontinho, no bom sentido, perante a sociedade, no meio de nós, para falar: mas espera um pouquinho, esse daí não é aquele, mas espera um pouquinho, ele não é o filho, mas ele não era aquele rapazinho que, como pode? Como é que ele fala assim agora? Como é que ele teve coragem de deixar isso para viver? Eu não consigo entender. Veja, então o Senhor, Ele vai fazer uma engenharia no meio de nós, com aquilo que é instrumento, são os instrumentos nossos, ou seja, o Senhor vai falar através de um homem fraco, entre aspas, para que no meio dos fracos, se achando grandes, entendesse que Deus está caminhando no meio deles. Diz que o evangelho de hoje começa, o Senhor olhando aquela multidão, Ele teve compaixão do povo, porque é um povo que caminha, que vive, que trabalha, que casa. Uns são mulheres, outros são homens, outros são jovens, mas que caminham como alguém que não tem o pastor. Então eu preciso colocar o pastor no meio. E quem é que vai ser esse pastor? Muito inteligente, muito esperto, muito... Não. O Senhor acaba escolhendo no meio deles, alguém para falar, para mostrar: olha a transformação que esta vida aconteceu com ela, e olha o que ela está falando para você, olha como ela está orando por você, olha como ela está acreditando naquilo que você que é formado, você que tem universidade, você que ganha bem, você que tem um nome a zelar na sociedade, você não consegue. Então veja, comece a seguir os passos do Senhor através dele. Por isso que nasceram santos. Então, irmãos, quando eu olho para os apóstolos escolhidos por Jesus, no primeiro momento eles são aquele cego que Jesus curou parcialmente ele,
No primeiro momento Jesus curou um homem. Ele falou, e Jesus perguntou: o que você agora está vendo? Ele era cego de nascença. Eu vejo homens como árvores que andam. Eu estou vendo homens como árvores que andam. E depois Jesus completou a obra. Aí veio o Espírito Santo. Veja, o Senhor está mostrando que primeiramente Ele nos escolhe numa dimensão turva. Penso que eu já estou enxergando as coisas, mas ainda não estou. Veja, o Senhor escolheu a gente onde a gente ainda vê as coisas ainda não claramente, mas depois o Senhor nos dá a graça. Foi tudo que nós andamos trabalhando nesses últimos tempos, Pentecostes, o manto de Elias, o Espírito Santo, para que a gente possa ver claramente. E foi o que aconteceu com os apóstolos, e é o que vem acontecendo comigo, com você e com muita gente hoje. O Senhor está fazendo com que agora a igreja seja uma nova igreja, seja uma igreja agora diferente daquela que só andou com os olhos turvos. Então o Senhor está chamando a nós, irmãos. Escolheu você, escolheu a mim. E olha só, com todo respeito, e ali, inclusive na Sagrada Escritura, tem uma parte em Eclesiástico que diz da importância e o quanto de respeito nós devemos ter àqueles que são médicos, àqueles que se formaram na medicina. O Senhor fala: precisa procurá-los para ajudar o meu povo. Mas o Senhor, Ele surpreende tanto que algumas curas o médico não pode fazer, não é a aptidão deles. Por exemplo, de impor as mãos e orar por uma doença psíquica emocional. Tem um psiquiatra, mas o psiquiatra, ele é apenas dentro da ciência. Ele vai usar medicamentos para tentar levantar o seu astral, para te dar vontade de dormir porque você não dorme mais, para te dar alguma coisa para te levantar depois de uma queda, de perder alguém, com umas doenças que tem hoje. Mas o Senhor nos dá agora uma funcionalidade de discípulo, que é capaz, no nome dele, de levantar você no meio de uma queda forte que aconteceu na tua vida. Jesus acabou de dizer para os seus discípulos: ide por todo o mundo, expulsai os demônios e curai. Bem no finalzinho ele está falando: curai todas as enfermidades psíquicas e físicas em meu nome. Então, irmãos, ontem Deus pediu para que Elias jogasse o manto dele sobre Eliseu. Quando Eliseu recebeu aquele manto que foi jogado nele, manto significa o Espírito Santo cobriu ele, cobriu o batismo daquele homem. Aquele homem quis se lançar para Deus de imediatamente, como aconteceu com Santo Antônio. Santo Antônio já era padre, mas depois que ele recebeu aquele manto do Espírito Santo, como padre, ele quis dar a vida por Cristo. Então os apóstolos são esses que receberam o manto no Pentecostes e deram a vida. A maioria deles se tornaram mártires. Os apóstolos, no primeiro momento tiveram medo e negaram. No segundo momento, com o Espírito Santo, deram a vida pela causa de Cristo. E aí a igreja nasceu, e nós somos filhos desta igreja dos apóstolos. Você é filho, você é filha da igreja de Jesus Cristo, que foi chamada tortinha, né? Foi chamada tortinha, mas o Senhor desentorta. O Senhor desentorta. Por isso, meu irmão, minha irmã, nós temos nesse momento milhares, milhões de pessoas, doentinhas aqui, e aqui, milhões, pessoas que têm um nível social muito melhor que o seu, do que o meu, estão quebradas aqui, não é quebradas aqui, é quebradas aqui e aqui. E o Senhor tem compaixão. Por quê? Porque infelizmente, do jeito que o mundo pagão está fazendo a sua engenharia, seus projetos de um mundo pagão, nós estamos vivendo como homens sem Deus.
E aí começa a ir para todos os buracos que enxerga. Não. Só existe um caminho, só existe uma vida, só existe um reino, só existe um Deus, só existe uma luz que cura, e essa tem que ser anunciada. Nesse momento muitas pessoas estão na UTI. Se eu não me engano, o nome dela é Dona Magali, que é a mãe da Vanessa, que trabalha na Rede Vida, está na UTI. Está lá 100% com oxigênio, e o pulmão dessa mulher não levanta, não funciona, vai diminuindo, e já está 100% de oxigênio, não tem mais como colocar oxigênio. Quem é que dá a ordem? Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. Nesta hora os médicos não podem fazer mais nada. Talvez você, já te falaram tanta coisas, levanta, mulher, não fica pensando nessas coisas ruins, mas nada e ninguém levanta você agora. Sabe por quê? Só Jesus pode. E sabe como? Como a gente precisa comer, a gente pega garfo, pega uma colher, pega uma faca. A gente precisa pegar isso para enfiar na nossa boca. E esse instrumento está aqui, ó. Só apenas instrumento. Ele faz a graça. Mas é só esse instrumento, filho de quem foi instrumento da graça também, os grandes apóstolos. E Jesus disse: ó, amados, com todo respeito, entenda bem, instrumentos amados meus, instrumentinhos, ide no meu nome e levai o alimento, o pão na vida de muitos. Então, meu irmão, minha irmã, 2 momentos agora eu quero fazer com você. Primeiro, você tem a marca do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você tem o penhor, a graça santificante do Espírito Santo em você. Mas você está caído. Mas mesmo no seu estado emocional, mesmo com os seus pecados, você pecou ontem, essa semana você pecou. Mesmo com tudo isso, independente do teu pecado, o Senhor te deu um espírito forte. Eu vou convidar você agora, junto comigo, a sermos instrumentos na mão de Jesus, para que o Espírito Santo seja agora aquele que vai fazer a obra na vida de muitos. Convido você a ficar em pé na sua casa. Fique em pé na sua casa. Isso. Junto com esse irmão seu aqui, ó. Levanta a sua mão. Fecha os seus olhos. Você não sabe, mas nessa hora almas suplicam o nome de Jesus. Tem piedade de mim, Jesus, porque eu tenho medo de morrer. Tem piedade da minha mãe, que está morrendo na UTI. Vocês não estão ouvindo, mas eu estou ouvindo. Tem piedade de mim, Senhor. Olha como eles estão abatidos, porque eu estou enterrando esta manhã parentes meus. Senhor, tem piedade por causa desse câncer que agora evoluiu diante dessa separação social. Senhor, tem piedade de mim, porque eu estou em pânico. São gritos, e o Senhor, Ele olha com compaixão. Levanta o seu braço, no nome daquele que te chamou pelo batismo, e independente do teu pecado, homem, independente da sua fraqueza, mulher, creia, não duvides que Deus opera, que Deus realiza, que Deus é Deus através do fraco. Ele escolheu homens fracos para anunciar o reino forte. Levanta a tua mão e declara
junto com o sacerdote que você agora celebra. Meu Deus, meu único Senhor, tem piedade, Senhor, de todos nós. E eu levanto as minhas mãos, impuras, indignas, mas mãos que nesta hora professam o teu reino, o teu poder, a tua maravilha, o teu reinado, a tua vitória. Eu suplico, Senhor, como lançastes o manto em Eliseu, e ele foi levantado para ir, Senhor, nós clamamos no poder do teu nome, Jesus Nazareno, pela intercessão da Imaculada, cheia de graça Maria, derrama, Senhor, o teu bálsamo, o teu querer, a tua palavra de ordem sobre estes leitos. Vem, Espírito Santo, em nome de Jesus, visitai, Senhor, o que os médicos não podem fazer. Do seu jeito, meu irmão, do seu jeitão, levanta teu braço. Você tem o poder em nome de Jesus. Levanta e proclama: vem, Senhor, a tua ordem acontece, e que haja nesta hora um desmanche de Satanás, caia por terra toda obra do medo, em nome de Jesus. Vai embora! Oh, shira labassura labacandana. Vem, Senhor, quebra os grilhões da depressão. Oh, yalashira labassura. Sopra, Senhor, sopra com teu fogo impetuoso. Sim, meu irmão, Deus te chamou, Ele te visita. Oh, yalashira, levanta a tua mão, minha senhora. A senhora foi chamada para orar. Oh, Shiria Labasiri Hamaganari, Shira Labassura Labahada. Sim, Senhor, nós imploramos a sua misericórdia sobre o mundo, sobre esta terra, sobre os nossos líderes. Foi tu que chamastes eles, Senhor. Oh, Yalashira Labara, toda confusão, oh, Yalashira Labara, toda oportunidade de, através do lucro sobre esse país. Visita, Senhor, o teu povo abatido, aqueles, Senhor, que estão vivendo funerais, aqueles que estão sobre os hospitais, os que esperam notícias dos seus entes queridos. Visita. Espírito da consolação, consolai este homem. Desesperado, chora o enterro da sua esposa. Oh, meu Senhor e meu Deus, nós clamamos em teu nome. Derrama teu Espírito Consolador sobre esta terra. Maria, concebida sem pecado, nós imploramos a sua poderosa intercessão, Mãe. Toda notícia macabra, toda notícia aterradora da morte, toda informação demoníaca, nós imploramos, Maria, que a palavra de hoje é a palavra da vida, é a notícia nova. Vem, Espírito Santo, desencadeai estas famílias, quebrai o horror dos vícios, todo espancamento de brigas na família. Sim, Senhor, nós imploramos e oramos nesse poder, sobre a tua graça, sobre o teu nome, sobre o nosso batismo, que seja desencadeada toda a força nesta família, que leva à separação, ao divórcio, ao pânico. Vem, Espírito Santo. Obrigado, Senhor.
porque vem nos visitar sobre esta celebração eucarística. O Senhor visita a minha casa, os hospitais, os irmãos que impediram estas orações. Visita, Senhor, visita os enfermos. Olha lá, xira, lá, vacira, vai lá, levanta a mão, meu irmão. Vai lá, vai orando. Olha lá, vacira, lá, banai. Esse é o ministério que o Senhor confiou ao mundo. Olha, xira, lá, basura, lá, sim, Senhor, que os teus anjos acampem ao redor de cada um de nós. Olha, xira, lá, basura, lá, bacana. Olha lá, xira, lá, para nos guardar, para nos proteger. Obrigado, Senhor, pela obra que o Senhor está fazendo. Somos filhos dos apóstolos. Somos filhos da Igreja Católica Apostólica Romana, onde Jesus é o Senhor. Ora la basiri e ramara la barai, shira la basuri e hanalari. A tua vontade, Jesus, a sua vontade. A sua vontade acontece, Jesus, na vida, na saúde, no corpo, na parte financeira, no Brasil, no mundo inteiro. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por esta visita que o Senhor faz. Olha só, irmãos, enquanto nós estamos orando, intercedendo por pessoas que não podem, o Senhor já está visitando você. Você que falou: eu não estou bem hoje, Padre, agora você está melhor. Perceba como você até chorou, porque o Senhor, ao ver você se esforçar com misericórdia para alguém, o Senhor visitou você também, porque esse é o nosso Deus. É um Deus que age lá, aqui ao mesmo tempo. Eu estou pedindo para Ele, mas eu recebi também. Esse é o teu Deus. Esses são as artes de Deus através dos apóstolos. Rezando, o sol é para todos. Amém? Irmãos, que nesse domingo da ressurreição de Cristo, você possa comer esta oração. Comer põe ela dentro de você como verdade de vida. Em nome de Jesus, seu psíquico, seu emocional está limpo. Estando limpo, mesmo no meio dos ataques das doenças, não vai te pegar. Como Jesus disse, e termino: se deres àquele que está comigo um copo de veneno para matar, tomou, mata. Se te jogaram veneno, goela abaixo, porque estás comigo. Nessa oração, nada acontecerá com você. Como Jesus falou na primeira leitura. Leia o finalzinho da primeira leitura, Patrícia, no momento que Deus dá o recado através de Moisés, quando Moisés pega os mandamentos e o Senhor faz o parágrafo derradeiro. O derradeiro. Achou? Sim. Diga o que o Senhor fala, terminando esse homilia com a oração. Portanto, se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis para mim a porção escolhida dentre todos os povos, porque minha é toda a terra, e vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Olha aí, termina falando o final, o parágrafo último aí. Pode repetir. E vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Um reino de sacerdotes, ou seja, ponte. Sacerdote, se você não sabe, vamos lembrar: sacerdote significa ponte, que liga de um lado a outro. Existe um abismo, precisa de uma ponte, de um lado a outro. Quando você recebeu o teu batismo, você é um sacerdote. Ou seja, por isso que o padre falou: reze comigo por aqueles que estão maus,
você foi sacerdote. Por isso o Senhor, Ele cuida de quem é sacerdote. É santo para Ele quem faz o bem. E o Senhor visitou você, e o Senhor está fazendo muitas curas nesta hora. Pela intercessão da Virgem Maria, glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.